Olá, meu irmão, a paz do Senhor. Hoje nós trazemos uma prece bonita do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces. E hoje nós vamos pedir pelos doentes da alma, pelos obsidiados, sejam do plano exterior, sejam do nosso plano da terra. Sim, meus irmãos, muitas vezes nós não percebemos, mas nós somos verdadeiros obsessores na vida de um outro irmão. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas dizem que os obsessores encarnados são os piores. Sabe, aquele que obsidia o seu próprio irmão aqui na terra, conscientemente. Isso é horrível. Porque aquele que partiu e não sabe que partiu, e assim o faz por ignorância. Mas aquele que está aqui, que retorna à terra para exercer o autoconhecimento e assim tentar recuperar as falhas que já fez para assim, não é recuperar para ter em mãos as falhas, mas é recuperar o tempo perdido que foi mal aproveitado pelas falhas de um passado. E essas falhas são outra vez acionadas através das nossas tendências para serem assim modificadas, através do nosso esforço próprio, através da nossa vontade, através do nosso amor e do respeito à nossa vida, para tornarmos a vida daqueles que convivem conosco uma vida de plenitude e de amor, não é? O amor de Jesus, que se resume no sentimento mais elevado e mais sublime que possa existir. Esse sentimento que vai se aprimorando, se desligando do egoísmo, do orgulho, dos caprichos, dos instintos e nos tornando cada vez mais pessoas com capacidade de sentimentos, cada vez mais purificados, instruídos, cada vez mais capazes de nos colocar no lugar de um irmão que sofre, que fere, que ofende, porque um dia todos nós já fizemos isso. Todos nós nascemos simples e ignorantes, meus irmãos, e vamos melhorando com o passar do tempo, desde que nós acordemos para a vida, não é? A oração que trazemos nos diz o seguinte: observações preliminares. As doenças fazem parte das provas, das dificuldades da vida terrena. Elas são o fruto da imperfeição de natureza material e da inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes doentios, que são muitas vezes hereditários. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano já está mais depurado e possui menos matéria, igualmente mal. É preciso expulsar o mau fluido com a ajuda de um fluido bom, que produzirá uma espécie de reação, a mesma que o médium curador utiliza para curar as doenças. Somente a ação mecânica de afastar o fluido mal não basta. É necessário agir também sobre o espírito obsessor, falando-lhe com autoridade. Essa autoridade só existe se há superioridade moral por parte daquele que fala. Quanto maior for essa superioridade moral, maior será a autoridade sobre o espírito obsessor. E é por isso que Jesus tinha tanta facilidade para afastar os maus espíritos. Para assegurar a libertação do obsidiado, é preciso convencer o espírito perverso a renunciar às suas más intenções. É preciso fazer com que ele se arrependa e sinta o desejo de fazer o bem. E assim, com o auxílio de uma doutrinação habilidosa, visando atingir a sua recuperação moral, podemos evocar algum parente próximo, pelo qual ele sinta respeito, e desse modo teremos a dupla satisfação de libertar o encarnado e converter um espírito imperfeito. E a tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado
ao compreender a situação, colabora com sua força de vontade e com suas preces na resolução do problema. Ocorre o contrário quando o obsidiado, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se quanto à qualidade daquele que o domina e se satisfaz no erro para onde é levado pelo seu obsessor. Nesse caso, longe de ajudar, ele fecha a porta para toda e qualquer assistência. É o caso da fascinação, que nada mais é do que uma obsessão irresistível, uma ilusão profunda, sempre mais difícil de resolver, a mais violenta subjugação. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Que todos nós passamos pelas obsessões, mas quando ela não é tratada com a prece, com a oração e com a força da moral, em que nós vamos tentando nos livrar dos vícios da carne, do cigarro, da bebida, do sexo desabrido. Não é para que ninguém vire santo, não é isso. Mas é que tenhamos a propriedade de lutar com afinco, que as nossas armas não são os armamentos bélicos, não são as armas brancas, não são os gritos. É tentarmos conter em nós o mais perigoso inimigo. E sabe quem é? Não é aquele que está fora, não. É aquele que está dentro de nós. Sim, o egoísmo, o orgulho, a soberba. Porque quanto mais vamos estudando, mais sábios temos que ficar e não mais arrogantes. É assim que nos ensina a doutrina espírita. Então, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso elixir que vai nos auxiliar a agir no sentido de esclarecer aquele irmão que está nos obsidiando, e assim ele vai partir em retirada porque não encontrará mais morada em seu coração. E aqui temos um pedacinho do livro dos Médiuns, capítulo 23, que podemos depois estudar. E agora a prece. Meu Deus, permita que os bons espíritos nos liberte do espírito maléfico que se ligou a nós. Se é por uma vingança pelos males que já fizemos em vidas passadas, se é uma punição que foi permitida pelo Senhor, meu Deus, eu suporto as consequências de minhas faltas. Meu irmão, que o meu arrependimento possa conquistar o seu perdão e, consequentemente, a minha própria libertação. Mas qualquer que seja o motivo, imploro para o meu perseguidor a sua misericórdia. Mostra, Senhor, a ele o caminho do progresso, que certamente vai desviá-lo de fazer o mal. Que eu possa, da minha parte, retribuir o mal com o bem, conduzindo-o os melhores sentimentos. Meu Deus, também sei que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências desses espíritos imperfeitos. Dá-me a luz necessária para reconhecê-las em mim e combater também em mim o orgulho que não me deixa enxergar os meus próprios defeitos. E assim é e assim será. Com leveza, com facilidade, com amor e glória. Um abraço, meu amor, meu amigo, meu irmão. Até mais.